Então vamos lá, primeiro vídeo do canal nesse ano de 2026 e nós vamos começar do início. Hoje eu quero trazer para você uma perspectiva de como o nosso comportamento interage com o ambiente e como isso explica a não existência do livre-arbítrio. Então, apesar de ser o tema central do vídeo, né, não existir livre-arbítrio, aqui a gente não vai ficar em um debate teórico, ficar falando, tal autor fala isso, tal autor fala aquilo. Não, a gente vai direto para a parte prática. Eu vou te mostrar como o nosso comportamento interage com o ambiente, como as influências biológicas são importantes e como tudo isso mostra pra gente no final da equação que o livre-arbítrio não existe. Ok? Pra gente começar a entender isso, eu quero contar uma história pra você que no final vai fazer todo o sentido, te prometo, apesar da história ser mirabolante. Uma vez o professor William James, que é um dos principais nomes da história da psicologia, estava dando uma aula sobre a natureza humana e a natureza do universo, a origem das coisas. E aí, ao final da aula, uma senhora se aproximou dele para tirar uma dúvida, acreditava ele pelo menos, e a senhora falou o seguinte: professor James, a sua teoria está totalmente equivocada. E ele olhou para ela com curiosidade e perguntou, né, como assim, minha senhora? A senhora respondeu para ele: o mundo está nas costas de uma tartaruga. E aí ele pensou, curioso, não entendeu muito bem o que estava acontecendo com a senhora e tentou rebater a opinião. Ok, minha senhora, mas onde está essa tartaruga? E aí a senhora respondeu: nas costas de outra tartaruga. E o professor James foi responder prontamente, dizendo: mas minha senhora. A senhora interrompeu ele e falou: professor James, não adianta. É tartaruga que não acaba mais. E obviamente que essa história não é verídica, mas é uma história muito usada no mundo da ciência, inclusive trocando o personagem, no caso o professor, para explicar pessoas que se apegam a teorias que não têm uma resposta, que não é aprovada cientificamente e às vezes mesmo sabendo que estão erradas, essas pessoas continuam defendendo a ideia. Isso vai mostrar pra gente a aplicabilidade no livre-arbítrio. Você vai conseguir entender aqui porque nós não tomamos decisões 100% livres e também como o nosso comportamento, ele não tem uma única causa, uma única explicação, e mesmo que nós desdobrássemos o nosso comportamento até o ponto primordial, ainda assim deixaríamos coisas pelo caminho. Essa teoria vai servir tanto para os dois lados, tanto para mostrar que mesmo no determinismo nós não temos todas as causas do comportamento e que no livre-arbítrio nós não temos uma decisão 100% livre e por isso o livre-arbítrio não existe. Para a gente começar a entender toda a história, nós vamos falar do Darwin. Bom, Charles Darwin é aquele cientista que a gente cansou de ver nas aulas de ciência da escola, que mostrou para nós como funciona a variação das espécies, ou melhor, a adaptabilidade das espécies. Basicamente, o Darwin mostrava o seguinte, que dentro de uma espécie nós temos populações. E essas populações, elas não são iguais, elas têm diferenças entre si, elas têm diferenças morfológicas, ou seja, na estrutura. Então imagina a espécie Homo sapiens, o ser humano. Você que está assistindo esse vídeo talvez seja diferente de mim. Talvez você tenha os olhos claros, eu tenho os olhos castanhos. Talvez você tenha o cabelo diferente do meu. Eu tenho em torno de 1,73 m de altura. Talvez você tenha mais, talvez você tenha menos. Então tudo isso são diferenças morfológicas da nossa espécie. E o que o Charles Darwin mostrou pra gente? Que algumas características, algumas dessas adaptações morfológicas favoreciam a sobrevivência do organismo frente a adversidades presentes no ambiente. Então o ambiente é mutável, ele está o tempo todo apresentando adversidades. E algumas variações dentro das espécies favorecem a maneira de lidar com essas adversidades. Consequentemente, esse organismo consegue sobreviver mais tempo e tem mais tempo para passar os seus genes à frente. Um exemplo muito clássico é o da girafa, né? Não é que a girafa começou a nascer em um terreno sem muita grama baixa e aí por conta disso o pescoço dela foi crescendo para ela começar a comer. Nada disso. Na verdade, as girafas que nasceram com o pescoço um pouco maior conseguiram viver mais tempo, logo elas passaram os genes à frente. Dentro desses genes que foram passados à frente, outras girafas saíram com uma nova variabilidade, que era de ter o pescoço ainda maior. Essas girafas viveram mais tempo que as demais e consequentemente passaram mais os genes à frente. Então aí tá o primeiro esquema de tartaruga, né? Tartaruga que não acaba mais, até a gente ver as girafas de hoje em dia. E um ponto muito importante pra gente destacar aqui é o seguinte: muitas pessoas têm uma visão equivocada da evolução das espécies. As pessoas acham que é o seguinte: acontece uma mudança no ambiente
E por conta dessa mudança, o organismo se adapta e logo consegue sobreviver mais. E aí as pessoas saem falando, né? Quem sobrevive não é o maior nem o mais forte, é o mais adaptado. Como se fosse no sentido de surgir uma demanda, você conseguir se desdobrar para resolver isso, e aí logo você é uma pessoa que tem uma resolução maior de problemas ou algo nesse sentido. Que também não está errado, mas na teoria da evolução das espécies, não. Na teoria do Darwin, o que acontece é organismos, por mais que sejam de uma mesma espécie, eles têm características morfológicas diferentes. Por exemplo, talvez você que está me assistindo é mais alto que eu, tem o braço maior, tem o cabelo diferente, enfim, tem alguma característica que não é a mesma que eu tenho. Essa característica morfológica, quando encontra uma dificuldade no ambiente, consegue lidar com essa dificuldade, como no exemplo da girafa. Consequentemente, isso faz com que o organismo viva mais tempo e tenha mais tempo para passar os genes à frente. Fechou? Vamos lá para a tela do tablet então. Agora que nós relembramos a teoria da evolução das espécies, o Skinner entra no jogo. Para quem não sabe, o Skinner ele é um dos psicólogos mais influentes do século XX, porque foi ele que criou a filosofia do behaviorismo radical. Behavior de comportamento e radical de raiz. Uma das principais contribuições do Skinner para a psicologia foi esse artigo aqui, o Seleção por Consequências. Nesse artigo, ele mostrou o seguinte: da mesma forma que o Darwin diz que há uma variabilidade que favorece a manutenção de uma espécie no nosso planeta, também existe uma variabilidade que favorece a manutenção dos nossos comportamentos dentro da nossa vida na interação com o nosso ambiente. É aí então que nós entramos na seleção por consequências. O que é a seleção por consequências? Basicamente, são 3 níveis que selecionam o nosso comportamento. O primeiro nível de seleção é a filogênese. A filogênese você pode compreender como a nossa herança biológica. Até entra um pouco dentro do que o Darwin falava, né? Aquelas características morfológicas ou até mesmo, né, aquilo que chega até nós através da genética. Esse nível de seleção a gente não consegue exercer um tipo de influência sobre ele. O segundo nível de seleção é a ontogênese. A ontogênese é a nossa interação com o meio. E aqui é onde o Skinner mostra como a sua teoria explica muito o comportamento humano. E por fim, nós temos a cultura. A cultura são os nossos aprendizados que vêm de geração. Então, esses são os 3 níveis de seleção do nosso comportamento. E para explicar isso de uma maneira mais fácil, para você conseguir entender, já vamos para os exemplos práticos. Então, pessoal, presta atenção aqui. Quem está assistindo o vídeo pelo YouTube, por favor, presta atenção porque agora começa a virar uma loucura. Vamos começar lá com o Darwin para ficar até mais fácil de entender. Vou fazer até 2 pontos aqui, ó. Olha que 2 pontos feios pra caramba. Pense em algumas variabilidades genéticas que nossos ancestrais tiveram e que nos ajudaram a estar aqui hoje. Vou dar aqui para você alguns exemplos. Aqueles que eram mais atentos ao ambiente, aqueles que buscavam novas informações. Foi mal, Skinner, vou sujar aqui o seu artigo. Ok, então imagina, tá, esse tipo de variabilidade entre os nossos ancestrais. Alguns nasceram com mais atenção ao ambiente, a eventuais animais e outras coisas que aconteciam na savana, na selva, sei lá. E outros tinham uma característica de buscar mais informação, digamos assim que eles eram mais curiosos. Dentro desse contexto, nós evoluímos com uma herança biológica onde estar atento e buscar novidade foi importante. Logo, nós temos esses tipos de características. Você concorda comigo? A grande maioria das pessoas tem uma atenção considerável, né? Se você estiver andando na rua, não estiver mexendo no celular, obviamente, e aparecer uma cobra do seu lado, muito provavelmente você vai ter um reflexo bem rápido para desviar disso, ou assim que vê, sei lá, dar um pulo, sair correndo. Da mesma forma que nós também temos uma predisposição biológica a buscar novidade. Não à toa, hoje nós vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas buscam estímulos e prazeres rápidos. Tudo que é novo traz aquela euforia, nos deixa excitados e tudo mais. Um exemplo disso é o próprio celular, né? Onde nós ficamos o tempo todo scrollando a tela, buscando informação, buscando novidade, buscando prazer. E agora vem o pulo do gato. Um belo dia, você abriu o seu celular, o seu smartphone, lembrando que nem todas as pessoas aí que estão assistindo, assim como eu, já nasceram com os nossos celulares que tem aí tela infinita e tudo mais, né, os smartphones, a gente ainda é da época do celular de botão, mas enfim, né, quem já nasceu com o smartphone na mão vai entender um pouco melhor. Um belo dia você abriu o seu smartphone e lá tinha uma mensagem importante, tinha um convite para um evento especial, tinha uma notificação
de uma rede social, que era alguém comentando uma publicação sua e elogiando, alguém curtindo o story que você postou, ou pro pessoal que pegou o Facebook de início, né? Você entrava lá e alguém tinha compartilhado alguma publicação sua. Enfim, nesse momento o Skinner foi lá, ele abriu a porta do caixão, levantou, colocou a mão em você e falou assim: agora eu tô no controle. Agora é eu que tô mandando na parada. Eu vou te mostrar por quê. Nesse momento, pessoal, o seu comportamento, ele interagiu com o ambiente. Ele foi consequenciado por algo que o Skinner chamou mais tarde de reforço positivo. Ou seja, na sua interação com o ambiente, checar o celular foi reforçado. E se não bastasse isso, culturalmente nós vivemos em um mundo, uma sociedade que está hiperconectada. Então você consegue perceber? Pensa em um comportamento simples nosso, um comportamento de checar o celular. Biologicamente, na nossa filogênese, nós temos uma predisposição em ser atentos e buscar novidades. Na ontogênese, ou seja, na nossa interação com o meio, checar o celular é reforçador. Por quê? Porque você recebe atenção, você recebe novidade, você recebe o que você quer, o algoritmo entrega o que você quer. E culturalmente, nós estamos hiperconectados. Tanto é que já deve ter acontecido com você várias vezes de você chegar em um lugar para sair com um amigo, num jantar, sei lá, alguma coisa aí da sua vida, e a pessoa fala assim: cara, você viu o que aconteceu com fulano de tal, com influenciador tal? Você ficou sabendo de não sei o que aconteceu no futebol, sei lá, alguma coisa que vocês gostam? Muito provavelmente através da internet. Então, culturalmente, nós temos uma influência que, junto com a ontogênese e a cultura, sustentam o nosso comportamento de checar o celular. Aí talvez você esteja pensando: não, mas aí é muito amplo, né? Não tem como dizer que nós não temos livre-arbítrio só por conta disso. Ok, tudo bem, eu até concordo com você e justamente por isso a gente vai começar a destrinchar um pouco mais a filosofia do Skinner. Então agora, pessoal, dentro da ontogênese existe o que o Skinner chama de tríplice contingência. O nosso comportamento, vou deixar um B de behavior, tá? Ele tem um antecedente e ele produz uma consequência no ambiente. Fechou? Tá conseguindo acompanhar? Ó, presta atenção aqui, tá? Que agora o negócio começa a funilar um pouco mais. Vamos de novo. O comportamento vai ser de checar o celular. Quais podem ser os antecedentes que fazem você checar o celular? Esse antecedente pode ser uma resposta que você está esperando. Resposta do quê? De uma pessoa importante para você, de uma entrevista de emprego, enfim, de várias outras coisas. Qual pode ser esse antecedente? Tédio, porque nós já sabemos que abrindo o celular nós conseguimos quebrar esse tédio. Ou então pode ser também uma outra emoção, como por exemplo, tristeza. Então, tô triste, vou passar o tempo no celular. Agora perceba o seguinte: no momento em que você tem um antecedente de estar esperando uma resposta de uma pessoa importante, você checa o celular e essa resposta vem, você tem um reforço positivo. Pensa aqui, pessoal, em positivo e negativo no sentido de adição e subtração, tá? Não é no sentido de positivo bom e negativo ruim. Reforço positivo no sentido de você esperava uma resposta de alguém, você checa o celular e essa resposta está lá. Então perceba, checar o celular até então não traz nenhuma consequência, porém adicionaram uma consequência reforçadora, uma consequência que no longo do tempo aumenta a probabilidade de você repetir esse comportamento. Tanto é que não é incomum a gente ver na clínica pacientes que terminam o relacionamento ficar checando o celular o tempo todo para ver se eventualmente aparece a mensagem da pessoa. Por quê? Porque ele está desesperado? Também, mas principalmente porque por muito tempo essa pessoa foi condicionada a ter um antecedente de esperar uma resposta, checar o celular, ter a resposta do parceiro, ou melhor, do ex-parceiro, da ex-parceira. Então, depois que ele termina o comportamento, o aprendizado ainda está lá, o comportamento dele está condicionado, ou seja, isso aqui gera um condicionamento, um aprendizado, e a pessoa continua repetindo mesmo sem chegar a mensagem. Fui longe demais, né? Mas vamos voltar para cá. Agora pensa no seguinte, no sentido de um antecedente de tédio, e ao checar o celular, o algoritmo entrega o conteúdo que ela gosta de assistir, o tédio passa. Então aqui nós temos dois antecedentes, que são
estímulos aversivos. Por que estímulos aversivos? Porque o tédio normalmente ele incomoda a gente, a tristeza também, né? Nós não gostamos de estar entediados e tristes. É muito importante para o nosso organismo que, inclusive, que a gente esteja fazendo justamente o oposto, né? Que a gente esteja feliz e ocupado. Logo, tristeza e tédio costumam ser estímulos aversivos. E aí, se você checa o celular e o algoritmo te entrega o vídeo que você gosta de assistir e esse vídeo te tira desse tédio, te tira dessa tristeza, novamente o seu comportamento é reforçado. Só que agora, além do reforço positivo, que é um acréscimo de estímulo, você também tem um reforço negativo. E você deve estar pensando, por que reforço negativo? Lembra que eu falei que positivo é no sentido de adicionar e negativo de subtrair? No momento em que o algoritmo te entrega o que você quer assistir, você está reforçando negativamente o comportamento de checar o celular. Porque a consequência de checar o celular faz com que a tristeza e o tédio acabem. Então você tem um antecedente que é um estímulo aversivo, você checa o celular e você remove esse antecedente. Consegue perceber a loucura? Vamos de novo? Vamos de novo para a gente não se perder? Cara, você tem uma adaptação, tá, biológica que evoluiu com a nossa espécie de ser atento e buscar novas informações. Então, na nossa filogênese, nós temos isso enraizado. Na nossa interação com o meio, nós aprendemos que checar o celular pode trazer alguns benefícios. E culturalmente, nossa sociedade valoriza estar hiperconectado. E quando a gente começa a destrinchar esse comportamento entre antecedente, comportamento e resposta, nós vemos que o que mantém o nosso comportamento de checar o celular, por exemplo, no fim do relacionamento, que foi o que eu falei agora há pouco, não é simplesmente fazer porque nós queremos. É porque existe um antecedente, esse antecedente favorece a nossa resposta de checar o celular, uma vez que nós sabemos o que nós encontramos lá, e as consequências desse comportamento aumentam a probabilidade de, no futuro, em uma situação semelhante, nós checarmos o celular novamente. Vocês conseguem perceber? Dá para entender a loucura que é isso? Onde que entra o livre-arbítrio? No momento em que você tem uma predisposição biológica, essa predisposição biológica favorece determinados comportamentos, certos antecedentes influenciam no seu comportamento e as consequências que esse comportamento produz no ambiente aumentam ou diminuem a probabilidade de você repetir o comportamento no futuro. E por que diminuem? Porque da mesma forma que nós temos um reforço, existe também a punição. Então imagina, o mesmo contexto, né? A criança tá ali com tédio, tá triste e ela pega o celular para assistir um desenho ou para jogar. Só que ao invés dela receber o jogo, a mãe vê, vai lá e bate nela. Isso é um tipo de punição positiva, ou seja, a consequência do comportamento trouxe uma punição com um acréscimo de estímulo. Por que acréscimo de estímulo? Porque até então o chinelo não estava na jogada. A partir do momento que o chinelo entra, ele é acrescentado uma punição positiva. Da mesma forma que essa mãe podia fazer uma punição negativa. Podia chegar lá, tirar o celular da criança e deixá-la uma semana sem celular. Perceba, ela pune o comportamento de pegar o celular por estar com tédio ou triste, retirando um estímulo do ambiente, que nesse caso ali é o próprio celular. Então assim, pessoal, um exemplo muito pequeno, tá? Um exemplo quase trivial, que é pegar o nosso celular na mão, já tem todo esse tipo de influência. E justamente por isso eu vou tentar trazer um exemplo agora mais elaborado, até pra gente fechar o vídeo. Vamos lá então, mais um exemplo. Imagina agora alguém que está puxando o gatilho de uma arma. Imagina o seguinte, biologicamente, não só essa pessoa, mas todos nós temos algumas predisposições que entram nas adaptações que o Darwin mostrou que foram importantes para a sobrevivência da nossa espécie. Por exemplo, detectar ameaças, reagir rápido, competir por recursos e até competir para proteger territórios ou grupos, né? No caso, a sua prole. Ao longo da nossa evolução, isso ensinou para nós reagir sob estresse, ensinou ativar o nosso sistema de luta ou fuga, principalmente a amígdala, né? Uma das principais, a amígdala do cérebro, tá, pessoal? Uma das principais responsáveis pelo nosso sistema de luta ou fuga, de identificar perigo. E dentro desse contexto aqui, especialmente agir. E quando eu falo agir, é agir no sentido de tomar decisões sem pensar muito sob estresse. Então perceba, em um contexto onde uma pessoa está puxando o gatilho de uma arma, nós temos tudo isso na nossa herança biológica. Reagir sob estresse, luta ou fuga e agir sem pensar. Aí, pessoal,
nós chegamos na ontogênese do Skinner. Lembrando, a ontogênese a gente consegue fazer esse esquema, né, de antecedente, comportamento e consequência. Então vamos colocar aqui de cara já o comportamento de atirar. Quais podem ser os antecedentes que levam essa pessoa a ter esse comportamento? Pensando no longo prazo, pode ser a exposição a violência. A curto prazo, talvez nessa semana, por algum motivo, essa pessoa ela esqueceu de tomar alguma medicação ou a tireoide dela simplesmente desregulou. E ela estava com uma resposta ao estresse muito mais alta do que normalmente está. Então, a curto prazo, nós podemos ter uma influência hormonal. Pensando novamente a longo prazo, essa pessoa pode ter sido abusada na infância. E hoje nós sabemos que, apesar de não ser determinante, é um fator de risco, abuso sexual na infância, tornar as pessoas mais impulsivas e com maior resposta ao estresse. É como se quem foi abusado perdesse um pouco da capacidade de resiliência sob circunstâncias estressantes e sob adversidades. Então, no longo prazo, podemos pensar também em um abuso que essa pessoa pode ter vivenciado. Agora, pensa no seguinte, o comportamento de atirar, ele pode ter sido selecionado no ambiente de exposição à violência por ser visto como algo legal, algo bonito. Então, esse comportamento, historicamente, ele pode ter sido reforçado positivamente. Se a gente pensar no contexto do momento, uma pessoa que talvez está cometendo um crime, seja um roubo ou um assassinato, isso pode trazer o reforço negativo de retirar da pessoa talvez o antecedente de medo ou até mesmo de incerteza, porque a partir do momento que você dispara a arma e atenta contra alguém, bem ou mal, né, você está removendo esses possíveis estímulos aversivos de medo e de incerteza, porque no momento você acaba resolvendo a situação. Voltando para os níveis de seleção, imagine que esse indivíduo que nós estamos usando, um exemplo hipotético, ele mora nos Estados Unidos, em um estado onde o porte de armas é legalizado. Logo, culturalmente, ele tem um acesso mais fácil. Ou até mesmo, no contexto da sua família, arma é sinônimo de poder. Logo, andar armado significa poder. Cara, eu vou até pegar o microfone aqui. Pessoal, presta atenção aqui no que eu tô falando com vocês. O nosso comportamento, ele passa por uma série de estímulos, ele passa por uma série de interações com o ambiente e, além disso tudo, nós temos milhares de predisposições genéticas ou biológicas que podem ter acontecido desde anos, meses e até semanas antes dessa pessoa tomar essa decisão de atirar. Então, cara, olha aqui, a história começa quando biologicamente nós já temos uma predisposição em detectar ameaça, reagir rápido e competir recursos para conseguir se proteger. Então a gente já mata essa primeira parte aqui do Darwin. Na nossa filogênese, ou seja, aquilo que vem na nossa herança biológica, por conta dessa adaptação da nossa espécie, nós reagimos mais sob estresse, tanto é que quando você está estressado, você vai concordar comigo, você perde um pouco do controle top-down, que é a relação córtex pré-frontal e amígdala. Por conta disso, você come mais doce, às vezes você dá uma resposta ríspida para alguém, ou então quando está com sono, sente mais vontade de comer porcaria. Tudo isso por quê? Porque sob condições de estresse, o nosso córtex pré-frontal, que fica aqui atrás da testa, a nossa parte racional, ele tende a perder um pouco da sua força e dá lugar para a amígdala, que é o nosso sistema de luta e fuga, aquela parte emocional que eu comentei brevemente com vocês antes. Então esse controle top-down, ele acaba ficando desregulado. Logo, nós reagimos sob estresse. Nós temos uma resposta de luta e fuga. Nós agimos sem pensar. Na ontogênese, essa pessoa que atirou, ela pode ter sido exposta à violência. Nessa semana, ela pode ter tido uma desregulação da tireoide. Durante a sua vida, no longo prazo, essa pessoa ela pode ter passado por uma situação de abuso. No momento em que ela está atirando, pode ter acontecido uma situação de medo ou incerteza. Às vezes ela viu alguém, achou que era um ladrão e no fim das contas não era, mas ela optou por disparar para conseguir ter a redução dessa incerteza. O comportamento é reforçado negativamente. Gente, vocês conseguem perceber, cara? A gente não tá falando aqui de hipóteses, a gente tá falando de interação organismo e ambiente. Essa interação organismo e ambiente começa desde uma predisposição genética, passa por uma filogênese, que é essa predisposição que está enraizada em nós, vai para a ontogênese, que é a nossa interação com o meio. Dentro da ontogênese existem milhares
milhares de estímulos que podem afetar o nosso comportamento e a consequência do nosso comportamento aumenta ou reduz a probabilidade de que no futuro a gente se comporte assim novamente. E além disso tudo, nós ainda temos a cultura impondo sobre nós, pressionando sobre nós alguns aprendizados que nós também não controlamos, nós não escolhemos esses aprendizados. Talvez depois de um certo tempo a gente tenha consciência disso, mas muitas vezes não. Tanto é que aqui no Brasil, provavelmente no café da manhã, você deve comer algo parecido com pão e café. Enquanto na Inglaterra eles comem linguiça. Você conhece alguém que come linguiça no café da manhã? Provavelmente não, mas por quê? Porque não é cultural. É por isso que as nossas escolhas não são 100% livres. É por isso que não existe livre-arbítrio. Porque quando nós falamos em livre-arbítrio, nós estamos compreendendo que a nossa escolha é 100% racional e livre de qualquer influência. Porém, no momento em que você está tomando qualquer decisão, você tem um neurônio dentro do seu cérebro fazendo uma sinapse com outro neurônio, que por sua vez reage com outro neurônio até você ter a reação motora e só depois o seu córtex pré-frontal, que é a parte racional, analisar essa situação racionalmente. Muitas vezes a nossa análise racional vem depois do impulso. E mesmo quando nós analisamos racionalmente antes de tomar a decisão, o nosso cérebro ainda tem neurônios interagindo com neurônios que, por sua vez, respondem a interações biológicas que acontecem dentro do nosso organismo e a interações que acontecem com o ambiente. Se você conseguir me mostrar um único neurônio que dispara sem causa ou que você que está assistindo esse vídeo consegue escolher o neurônio que vai fazer sinapse ou qual sinapse vai ser feita, qual neurotransmissor vai ser liberado no seu cérebro, você me ganhou. Você me mostrou que existe o livre-arbítrio. O problema é que você não vai conseguir. Eu não tô aqui brigando com religião, eu não tô falando só em determinismo. O que eu quero mostrar para vocês é que uma escolha 100% livre, livre de qualquer influência, não existe. O mais próximo que nós conseguimos chegar do livre-arbítrio é entender isso, entender como nós interagimos com o ambiente, até por isso nós precisamos fazer terapia e manipular as variáveis ambientais para que elas favoreçam o comportamento que nós queremos executar. Não existe um homúnculo no seu cérebro puxando corda e apertando botões, falando agora a gente vai fazer isso, agora a gente vai fazer aquilo. Você não escolhe os neurônios que estão fazendo sinapse. O nosso organismo está o tempo todo interagindo com o ambiente. E além disso, nós ainda temos influências filogenéticas e culturais. Pessoal, presta atenção aqui para a gente fechar o vídeo. Agora vem a grande sacada. O nosso comportamento é uma tartaruga nas costas de outra tartaruga. E quando a gente começa a desdobrar essas tartarugas, é tartaruga que não acaba mais. Então você consegue perceber essa história que eu contei no começo do vídeo, ela mostra pra gente duas coisas. Primeiro, que não existe um determinismo, porque se a gente for investigar um determinismo total, nós vamos ficar aqui por anos, porque nós vamos ter que pegar um comportamento, analisar as influências culturais, ontogenéticas de antecedente, consequências e operações motivadoras, enfim, tudo que entra dentro da ontogênese, e ainda a filogênese. Para além da filogênese, a gente cai na adaptabilidade, na nossa herança genética. Dentro da nossa herança genética, podem ter acontecido milhares de coisas, inclusive quando você era apenas um feto, a interação que sua mãe tinha com o ambiente influenciou em muitas coisas. Então percebe, são tantas tartarugas que mesmo que a gente queira, a gente não consegue explicar de uma maneira total o nosso comportamento. Porém, até onde a gente consegue chegar, ajuda demais a entender o porquê você faz, como você faz e por que isso se mantém. E as tartarugas que não acabam mais também mostram pra gente que não existe nenhuma escolha que é 100% livre. Inclusive, você estar assistindo esse vídeo nesse momento não foi uma escolha 100% livre. Você teve estímulos ambientais, você teve antecedentes que chamaram a sua atenção e você tem consequências que vão aumentar ou não a probabilidade de você assistir os meus vídeos no futuro. E eu espero que essas consequências sejam reforços positivos. Se deu para entender, comenta aqui. Se não deu, comenta também. Se você concorda ou discorda, deixa a sua opinião. Então eu quero terminar esse vídeo aqui com uma pergunta. Quais são as suas tartarugas? Você consegue entender quais são os antecedentes que fazem você ficar dentro de um relacionamento abusivo, que fazem você procrastinar, que fazem você adiar os seus planos? Você entende as relações entre o seu comportamento, você entende as relações entre a sua história de vida, os seus processos cognitivos, esses pensamentos que ficam ruminando na sua cabeça o tempo todo e te deixando ansioso? Você sabe lidar com a sua ansiedade? Você sabe manejar isso
de uma maneira a trazer consequências que vão aumentar a probabilidade de no futuro você não precisar evitar situações por conta da ansiedade, se você não consegue, a partir de hoje, tenta fazer isso a partir desse ano de 2026. Tenta perceber quais são as suas tartarugas. Se você precisar de ajuda para isso, continua me acompanhando aqui, me acompanha lá no Instagram, no TikTok, onde eu estou trazendo conteúdo todo dia sobre psicologia e comportamento humano. Cada vídeo que eu trago é uma tartaruga a mais para você chegar no seu objetivo. E caso você queira agendar atendimento comigo, as informações eu vou deixar na descrição desse vídeo e também lá na bio do meu Instagram e das outras redes sociais. Espero que esse vídeo tenha uma consequência chamada reforço positivo e mantenha você por aqui. Um abraço e até mais.